Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, mais um dia, mais um encontro, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para com um só intuito, com uma só determinação, que é de estar aqui aprendendo, buscando conhecimento, tendo o entendimento devido do Evangelho genuíno. E o tema da nossa mensagem hoje é: a liberdade é loucura para os prisioneiros mentais. O texto inicial se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu vou ler o versículo 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, e todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, antes o povo vivia o quê? Uma prisão sim, tanto mental e como uma prisão que era algo que eles passavam. Eles não poderiam fazer muitos atos, porque era o que? Era levado à condenação, porque eles estavam debaixo da lei de Moisés. E debaixo da lei, ninguém poderia ser justificado. Então, aqui fala que aos irmãos, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados de vocês, ou seja, vocês foram perdoados, vocês ganharam a liberdade, vocês são livres, os pecados de vocês foram perdoados, porque vocês foram justificados. Todo aquele que crê é justificado, todo aquele que tem a sua fé firmada em Cristo Jesus é justificado, foi perdoado seus pecados, porque vocês não vivem mais debaixo da lei de Moisés, porque debaixo da lei ninguém podia ser justificado. Sempre era condenado, sempre tinha algo, colocado em cima daquelas pessoas. As pessoas não viviam a liberdade em Cristo, porque de fato viviam, uma prisão, tanto física como mental, por viverem, por estarem debaixo da lei. E essa lei, a qual qualquer coisa, qualquer erro que fizesse, era levado à condenação, era levado à morte. Tinha sim, todo um condenamento. Você era condenado, você não tinha como se expressar se você estava certo, se você estava errado, se alguém te condenasse, se alguém dissesse que você fez tal ação que estava, fora da lei, você não tinha mais perdão, você era assim condenado. Então, mas com a consumação daquela aliança, da lei, por Cristo Jesus, quem cresce em Cristo Jesus era justificado, e todos os pecados foram perdoados. Por quê? Porque pecado era quem transgredisse a lei. Então, sem lei não poderia ter pecado, porque não tinha mais o que transgredir. Então, aquele povo foram livres, foram perdoados os pecados deles, e eles, por crerem em Cristo Jesus, foram justificados, algo que a lei de Moisés não poderia fazer, porque ninguém foi justificado por lei, e sim pela graça, pelo Evangelho genuíno, por Cristo Jesus. Lá em Romanos 6:22 diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, todos aqueles que foram libertados do pecado se tornaram escravos de Deus, ou seja, deixaram de servir a lei, deixaram de viver num ato de condenação e passaram a ser servos. Escravo aqui era servos, ou seja, servia a Deus. O fruto, escravo de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Ou seja, todo aquele povo que foram libertos da lei passaram a ser servos de Deus, o qual colhiam, seus frutos eram colhidos, que levavam à santidade, à vida eterna, a algo que eles esperavam, que era essa vida eterna. Então eles foi recebido o Espírito Santo desceu sobre cada um deles, tiveram a liberdade, tornaram-se filhos, passaram a servir verdadeiramente a Deus. Não porque a lei colocava que você tinha que adorar a Deus, mas sim pelo amor, pela liberdade, por servir a Deus verdadeiramente.
Então eles adquiriram a santidade, a justificação, a vida eterna. E nós, amados, graças a Deus que fomos libertos, tivemos a nossa mente liberta, recebemos a liberdade, conhecemos agora a liberdade em Cristo Jesus, porque de fato já criamos no Senhor, mas de forma, levada para o entendimento da lei. Mas hoje, tendo essa liberdade concluída, essa liberdade tendo um entendimento mais claro, porque sabíamos que tínhamos, a gente tinha esse amor, tinha esse temor, tinha esse apego a Deus, mas muitas vezes não só o temor, mas o medo. Eu não posso fazer isso, que eu vou ser condenado, eu não posso fazer isso porque eu vou perder a salvação. Então você não vivia de fato livre, você não vivia liberto. Em meio aos caos, você ainda vivia como esse povo. Eles adoravam a Deus, mas tudo que eles faziam que não estava de acordo com a lei, eles se tornavam transgressores, eles se tornavam pecador, e até ter o fim da sua vida. Porque aquele que condenasse, aquele que fosse condenado, aquele que transgredisse a lei, era levado à morte. Então hoje, amados, por que eu escolhi esse tema? Porque quando recebemos essas verdades, quando temos essa revelação, o qual nos vemos realmente libertos, tendo essa liberdade, as mentes dos que se tornam ainda presos nessa mente, nessa ida e vinda de lei, acho que é loucura, que estamos doidos, que somos hereges, que estamos desviando da palavra. Não. Apenas tivemos a revelação, recebemos de fato a liberdade. Hoje somos servos de Deus, filhos amados, servimos somente a Deus, com amor, com temor, tendo ali a nossa confissão de fé, porque sabemos que pela nossa fé, por crermos em Cristo Jesus, já nascemos justificados, já nascemos salvos, já nascemos santificados e já nascemos com a nossa vida eterna, porque o Senhor já salvou, o Espírito do salvo já foram salvos. Então, quando vamos falar essas revelações, somos vistos como loucos, como os hereges, desviados, sim, amados, para uma mente que está aprisionada. Para uma mente aprisionada, vão sempre ver as pessoas que tiveram a revelação da graça desta forma, porque ainda não tiveram a mente liberta e nem tentam, fazer com que a mente venha ter entendimento, venha ter esclarecimento da graça de Deus, porque não dão uma oportunidade. Não se achegam por essa busca, a busca do genuíno evangelho. Então, quando se fala, é loucura. Mas para nós que somos filhos de Deus, para nós que entendemos, pode ser até loucura para eles. Mas para nós é poder de Deus. É a graça revelada em cada um de nós, que abriu, que nos deu entendimento e nos deu conhecimento das verdades. Lá em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, foi para a liberdade. Será que Cristo nos libertou para novamente vivermos uma vida aprisionada à lei? Se fosse para as pessoas viverem de fato conforme aquele povo vivia, Paulo aqui está falando para eles, que viviam ainda debaixo, de toda aquelas tradições. Então ele fala, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não venha fazer com que a lei venha novamente fazer vocês de escravo, que venham contaminar a mente de vocês. Então, mas se fosse para aquele povo e para hoje viver debaixo da lei, Cristo veio fazer o quê? Cristo veio sofrer em vão, Cristo veio morrer em vão, Cristo veio fazer o que aqui? Se o que ele fez não foi suficiente. Então, se o que Cristo fez, o que Cristo enfrentou, todos os sacrifícios, toda a dor, não foi o suficiente, o que é que você pode fazer para ser suficiente? Se nem ele, o próprio Deus, muitos não veem o seu sacrifício, o que ele fez, suficiente, que ainda tem que fazer, que ainda tem que buscar, que tem que fazer 1001 coisa. Então, mas se você vê capaz de fazer, então faça. Mas nós, em graça, tivemos essa revelação, tivemos esse conhecimento, adquirimos essa liberdade, a liberdade em Cristo, porque Ele nos libertou de uma mente aprisionada, de uma mente que estava voltada para todas as ordenanças da lei, trazendo em nós esta revelação, a revelação da graça, esse entendimento.
esse conhecimento, e hoje não nos vemos mais aprisionados, porque sabemos que tudo o que deveria ser feito, Cristo fez por cada um de nós, porque jamais éramos capazes de fazer. Então ele fez. Então eu não vou fazer aquilo que Cristo fez, né? Uma vez só por todas, uma vez por todas. Eu não vou fazer, eu não vou tornar inútil o sacrifício de Cristo. Eu não vou tornar inútil a cruz. Eu não vou tornar inútil aquilo que Cristo fez com sofrimento, com dor, para que viesse nascer, viesse vir gerações que viesse desfrutar da liberdade de Cristo. Então foi para a liberdade que ele nos libertou. Então a liberdade em Cristo está em cada um de nós, que venhamos permanecer firmes nessa liberdade e não venhamos deixar nos submeter novamente a um jugo de escravidão, a ter uma mente corrompida, a ter uma mente levada para ordenanças, a ter uma mente levada para fazer sacrifício, em levar uma mente de ordenanças, de mil e uma coisas que não vai mudar em nada. Porque toda a nossa vida, toda a nossa história, todos os nossos planos são os planos de Deus. Então tudo ele já determinou em nossa vida. Basta querermos, basta confiarmos e basta ter paciência em esperar tudo acontecer. Porque tudo acontece no momento certo, no tempo de Deus, porque ele sabe o momento, a hora certa de tudo acontecer em nossas vidas. Então, não deixe que a sua mente venha, ser aprisionada. Viva a liberdade que há em Cristo Jesus, que Cristo vos deu, vos libertou. Lá em Colossenses 1:21 diz: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, mais uma vez aqui fala que aquele povo, ao estar debaixo da lei, ao fazer aqueles maus procedimentos, eles se viam separados, longe de Deus. Estavam perdidos, Deus estava contra eles. Por quê? Porque a mente dele trabalhava aquilo ali. A mente deles estava voltada para o que a lei determinava. Então Paulo fala, olha, antes vocês estavam sem separar de Deus por causa da lei. E na mente de vocês, vocês se tornavam o quê? Que vocês estavam separados de Deus, que Deus tinha virado as costas para vocês, e na mente de vocês também, vocês se viam inimigos de Deus, por causa dos maus procedimentos de vocês, pelas coisas que vocês faziam. Mas lembrem, vocês foram chamados para a liberdade, Cristo vos libertou. Vocês não vivem mais debaixo da lei, não tem nada que vos separe de Deus. Tirem da mente de vocês, pois vocês não são inimigos, vocês são filhos amados, os quais o Pai os chamou para perto dele, para ser família, para ser filho, para pertencer somente a ele. Nada vos separa do amor de Deus. Tirem da mente de vocês, vivam, uma vida no Espírito, vivam a liberdade, não façam com que a mente de vocês sejam aprisionadas novamente a um jugo de escravidão, a ordenanças que não valem de nada. Cristo selou uma nova aliança e ele me fez ministro, o qual estou aqui, falando a vocês, trazendo a vocês, mostrando a vocês que vocês são livres. Usem a liberdade de Cristo, o qual está em vocês. Então, assim, amados, somos nós. Muitas pessoas se veem longe de Deus, muitas pessoas se veem condenados, muitas pessoas se vê que está à beira de perder a salvação. Por quê? Porque se tem a mente voltada para ordenanças, para as coisas que não tem nada a ver para você. Então, tem a mente voltada como se fosse inimigo de Deus pelos seus maus procedimentos, pelas coisas que fazem. Tirem isso da cabeça de vocês. Vivam essa liberdade, tenham essa liberdade na mente. Eu sou livre, o Espírito Santo habita em mim, nada pode me separar do amor de Deus. Eu sou filha, eu estou com a aliança selada, ele me selou, ele me salvou, então nada pode me separar. Os meus maus procedimentos vai fazer com que eu venha colher más frutos, mas não me separar de Deus. Os meus maus procedimentos vai fazer com que eu venha ser disciplinado pelo Pai, mas jamais perder a paternidade. O Pai nunca vai deixar de ser seu Pai. Uma vez filho, filho para sempre. Então, tenham a mente livre. Tirem essa mente,
esvazie dessa prisão mental. Vivam a liberdade em Cristo Jesus. E amados, para fechar esta mensagem, eu quero deixar claro este versículo, que é a chave, que é o fechamento, que é o esclarecimento de toda a vida cristã. Lá em 2 de Coríntios 3,17 diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, você que tem uma mente aprisionada, você não tem a liberdade do Senhor, porque o Senhor, aonde está o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você com a mente aprisionada, com a mente voltada para a lei, a qual era condenação e morte, você não tem esta liberdade. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor não pode te mostrar a liberdade, porque você está com a mente presa, uma mente aprisionada para as coisas da lei. Nós que entendemos, que tivemos esse entendimento, recebemos essa revelação, temos liberdade, porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, porque não vivemos mais debaixo de ordenanças, não vivemos mais debaixo da lei, vivemos a liberdade de Cristo Jesus. Temos o Espírito do Pai, e sabemos que nada pode nos separar dele, nada pode fazer com que a nossa mente venha a ser de novo transtornada com tantas coisas que já ouvimos. Hoje temos a mente limpa, a mente purificada dessas tais coisas. Então, mas vamos encerrar este vídeo, Este que foi o versículo final para entendimento. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, vamos viver essa liberdade em Cristo Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este dia, por mais esta bênção de mensagem que o Senhor coloca em nossos corações. Pai, muito obrigado, porque cada dia mais adquirimos conhecimento, adquirimos entendimento e crescemos espiritualmente. Pai, estamos usando a liberdade em Cristo Jesus, a qual o Senhor nos deu. Para muitos pode ser loucura, mas para nós que somos livres, que te servimos em liberdade, em temor, em amor, é poder de Deus que habita em todos os momentos de nossas vidas. Pode ser loucura para muitos, mas para nós é o teu poder habitando em nós. Pai, muito obrigado pela tua liberdade, porque onde há o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então somos livres, usamos essa liberdade porque o Senhor, o Espírito do Senhor habita em cada um de nós. Pai, que o Senhor venha fazer com que essas mentes aprisionadas venham ter uma mente liberta, uma mente voltada para a tua revelação, uma mente voltada para o teu entendimento, uma mente voltada para todo o conhecimento em graça, um evangelho genuíno. Pai, desde já eu declaro uma melhor noite, um melhor dia, uma melhor tarde, um melhor tudo para todos os teus filhos, para todos aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir. Todos estão na tua proteção. Amém? E abençoados, esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vivam a liberdade em Cristo. Não tem nada melhor quando você descobre, quando você é alcançado por esta liberdade. Onde o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então o Espírito do Senhor está em mim, está em você. Então, aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Então, vivemos uma liberdade em Cristo Jesus. E você ainda que não é inscrito no canal, mas se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações para todas as vezes o YouTube notificar que tem vídeo novo no canal. Comente, compartilhe e vamos juntos avante, crescermos na graça e no conhecimento. E vamos crescendo também nessa família espiritual. Eu desejo a todos uma melhor tarde, uma noite abençoada, de bons sonhos, de bom procedimento, e que amanhã uma mente renovada venha acordar, uma mente com a revelação da graça, com o entendimento e com o conhecimento divino. Amém? Um grande abraço, um beijo, um cheiro da sua irmã Anne. Graça e paz.